E hoje é dia de saber se vale a pena sair da RTX 3060 Ti para a nova RTX 4060 Ti. E se você tiver curiosidade sobre essas placas, tem vídeo de análise completa, tanto da RTX 3060 Ti quanto da RTX 4060 Ti. Então bora lá, pessoal, essa é a nossa RTX 3060 Ti, que a gente já fez diversos vídeos aqui no canal, uma placa bem robusta da marca Galaxy, com 3 fãs, toda a estrutura feita em alumínio, né? Inclusive essa aqui é a versão metal, então tudo é feito em metal. Já essa aqui é a nossa RTX 4060 Ti da marca Gigabyte, modelo Aero, e ela não é toda construída em metal. Na verdade é só o backplate que é feito em metal e alguns detalhes aqui da parte da frente. Mas ambas as placas têm uma construção excelente. E colocando as plaquinhas lado a lado, dá para perceber que a RTX 4060 Ti é bem menor do que a nossa RTX 3060 Ti. Não só na estrutura geral, mas também no tamanho das fãs, né? Dá para ver que os fãs da RTX 4060 Ti são bem menores. E isso se deve basicamente ao consumo, porque a RTX 3060 Ti, como é uma placa mais antiga, que consome mais energia, ela acaba esquentando mais e, consequentemente, precisa de um sistema mais parrudo para poder dissipar todo esse calor. Então, a diferença de tamanho delas é até que significativa, né? Principalmente se você tiver um gabinete aí apertadinho, talvez não caiba uma 3060 Ti. E como eu falei para vocês, a construção dessa RTX 3060 Ti é toda feita em alumínio. Então, toda essa parte de cima aqui é alumínio e ela acaba ficando bem mais pesada do que a 4060 Ti, o que dá uma sensação de robustez, né? Então eu gosto muito da construção dessa placa, já trouxe diversas placas dessa aqui para o canal, desse mesmo modelo da Galaxy. Se você não viu, dá uma olhada aí, essas placas vêm direto do AliExpress e são sensacionais, eu recomendo bastante se você está procurando uma 3060 Ti. Já na parte de cima dessas placas, temos basicamente a mesma escrita, GeForce RTX, aqui o nome da marca, né, Galaxy, e do lado de cá da Gigabyte, e essa aqui não tem nenhum tipo de LED. Já a placa da Gigabyte tem esse logo aqui Aero, que não é endereçável, mas tem uma luzinha aqui bem charmosa. Principalmente se você deixa a placa assim, né, deitadinha no seu gabinete. Fica bem legal. Mas se você colocar de frente, também fica até bonitinho, né? Mas enfim, a parte lateral delas é bem simples e bem acabado, em ambas as placas, né? Já na parte do backplate, tanto a 3060 Ti quanto a 4060 Ti tem um backplate em alumínio, bem resistente. Esse da Gigabyte, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é bem mais fininho do que esse aqui da Galaxy, mas tudo bem, né? Isso aqui é só para ajudar a dissipar o calor. Ambas as placas não vêm até o final, elas chegam mais ou menos até aqui, né? Até o fim do segundo fã, e a parte da última fã é vazado nas duas placas, né? Tanto nessa 4060 Ti quanto nessa 3060 Ti, beleza? Já nas conexões, a nossa RTX 3060 Ti tem 3 saídas DisplayPort e uma HDMI, enquanto a nossa 4060 Ti tem 2 saídas DisplayPort e 2 HDMI. E ambas as placas são alimentadas apenas por um conector PCI, beleza? Então tanto a 4060 Ti quanto a 3060 Ti. Então na comparação direta de construção entre a 3060 Ti e a 4060 Ti, eu acho a construção da 3060 Ti bem superior, tanto pelos coolers maiores quanto por toda a construção em alumínio. Já em questão de aparência, a RTX 4060 Ti é muito mais bonita. Já na questão de preço, a RTX 3060 Ti no Brasil está custando ali por volta de R$ 2.200 a R$ 2.600, enquanto a nova RTX 4060 Ti é encontrada ali na faixa de R$ 2.800 a R$ 3.500. E é claro que esses valores vão depender diretamente do modelo que você vai escolher, né? Então existem modelos mais simples da 3060 Ti e também modelos mais simples da 4060 Ti. Mas no geral, a diferença entre as duas placas vai ser ali de R$ 500 a R$ 600. E se você quiser adquirir qualquer uma dessas duas placas, vou deixar o link na descrição. E agora, bora testar essas plaquinhas para saber se a 4060 Ti realmente é muito mais potente do que a 3060 Ti. E para isso, a gente vai utilizar esse PC de edição aqui, que tem as seguintes configurações. Ele utiliza um Ryzen 7 5700X como processador, 32 GB de memória RAM DDR4
4 rodando a 3200 MHz, uma placa-mãe Asus ROG Strix com chipset B550 e para refrigerar esse Ryzen 7, um water cooler de 360mm da Cooler Master. E também mais 6 fãs adicionais para poder fazer o airflow desse gabinete. E todos esses testes serão feitos com o gabinete lacrado, né, com todos os vidros e também com o ar-condicionado desligado, para a gente ver se essas plaquinhas realmente possuem uma boa capacidade de dissipar o calor. Então, bora para os testes. No Performance Test, que é um teste básico de benchmark, a RTX 3060 Ti conseguiu bater 22.675 pontos. Já a RTX 4060 Ti, no mesmo teste benchmark, bateu 24.497 pontos. Ou seja, nesse teste tivemos uma diferença de desempenho de mais ou menos 10%, o que até agora eu acho que não justifica trocar a RTX 3060 Ti pela 4060 Ti. Mas agora, bora para os testes que realmente importam. Bora testar essas placas em jogos. No Assassin's Creed Valhalla, em Full HD e com tudo no máximo, tivemos uma média de 30% a mais de desempenho da RTX 4060 Ti. E é interessante notar que a 4060 Ti está 10% mais geladinha e consumindo 40% menos energia. Então, no Assassin's Creed Valhalla, a 4060 Ti tem sim uma grande vantagem. Já no Red Dead Redemption 2 em Full HD, com tudo no Ultra e com DLSS ativo, tivemos uma diferença ali de mais ou menos 20%. E aqui a RTX 3060 Ti chegou ali nos 82 graus, enquanto a 4060 Ti ficou tranquilona ali na faixa dos 70 graus. E isso provavelmente se deve ao consumo. Dá uma olhadinha aí no consumo das duas placas. Enquanto a RTX 3060 Ti está consumindo ali 220 watts, a nossa 4060 Ti está consumindo na faixa de 130 watts. Então, por isso a 4060 Ti consegue trabalhar bem mais tranquilinha e silenciosa. No Fortnite, com tudo no épico, DLSS ativo e rodando DirectX 12, tivemos uma diferença abissal entre essas placas. Em alguns momentos, essa diferença chegou a mais de 100%. E a diferença entre as placas não ficou só no FPS. Dá uma olhada na temperatura. A RTX 3060 Ti ficou 15 graus mais quente do que a 4060 Ti e também consumiu o dobro de energia. Mas calma, a 4060 Ti é superior à 3060 Ti, mas não desse tanto. O que aconteceu aqui foi um probleminha com o DirectX 12. Aparentemente, a 3060 Ti não lida muito bem com ele. Então, eu fui lá, coloquei DirectX 11 na 3060 Ti e aí tivemos esses resultados. E agora sim, a diferença ficou bem mais aceitável, ali na faixa dos 20 a 30%. E dá pra ver que a 3060 Ti agora ficou bem mais geladinha e consumindo bem menos energia. Então, se você joga Fortnite e tem uma 3060 Ti, coloque no DirectX 11, beleza? No Call of Duty Warzone 2, com tudo no máximo e com DLSS ativo, tivemos um resultado muito surpreendente. Basicamente, as duas placas tiveram o mesmo desempenho. E na verdade, em alguns momentos, a 3060 Ti teve um desempenho superior à 4060 Ti. Só que claro, né? A 4060 Ti 10 graus mais geladinha e consumindo 50% menos energia. E creio que esse resultado aconteceu por uma má otimização do jogo ou por um gargalo do nosso Ryzen 7 5700X, já que a nossa 4060 Ti ficou em 70% de uso, então ainda tinha muita potência para gastar. E para finalizar, aquele CSGO. Aqui, com tudo no alto, o resultado foi bem equilibrado, ficando ali na faixa de 20% de diferença. E as duas placas trabalharam bem tranquilinha nesse game, em poucos momentos chegando em uso máximo. Então, um desempenho bem bacana. E lembrando que todos esses testes que foram feitos em jogos têm uma margem de 5 a 10% de erro, porque aqui a gente utiliza o programa de monitoramento e também o programa de gravação ao mesmo tempo que a gente testa. Então, caso você vá jogar, provavelmente você não vai utilizar o programa de monitoramento nem o programa de gravação, então seu desempenho vai ser aí de 5 a 10% mais alto. E agora, se a gente pegar todos esses resultados, tivemos uma média aí de mais ou menos 20% de diferença de desempenho, o que na minha concepção não justifica o upgrade da 3060 Ti para a 4060 Ti. Mas caso você não tenha uma placa de vídeo ou tenha uma placa de vídeo bem inferior à 3060 Ti, a 4060 Ti pode ser uma ótima escolha, já que nossos testes mostraram que além da 4060 Ti ser 20% melhor em desempenho do que a 3060 Ti, ela também consome 40% menos energia e em média 10% mais geladinha. E também já tem todas as tecnologias da linha 40. Mas
eu quero saber o que você achou do desempenho dessas duas placas. Você acha que vale a pena sair da 3060 Ti e ir para a 4060 Ti ou acha que não compensa? E outra coisa, você acha que a 4060 Ti tá valendo a pena hoje em dia ou tem outra placa que é melhor no custo-benefício do que ela? Se tiver, deixa aí nos comentários pra gente poder trazer aqui pro canal. E como eu falei lá no começo do vídeo, se você tiver interesse em qualquer uma dessas placas, tem vídeo de análise completa, tanto da 3060 Ti quanto da 4060 Ti. Eu também vou deixar o link na descrição dessas placas. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e tchau!